Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 81. Eu olho para cima porque fica uma praquinha anotando aqui, sabe? É coisa de doido mesmo. Então, esse vídeo de número 81 e nós ainda nos encontramos no questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Capítulo 24. E a questão agora é a pergunta de número 23. Então, olha só para você ver o que Kardec pergunta aos bons espíritos. Dizem alguns espíritos disporem de sinais gráficos inimitáveis, espécies de emblemas, pelos quais podem ser conhecidos e comprovarem a sua identidade. É verdade? Isso é muito interessante, né? Porque a gente ouve tantos comentários, né, a respeito desses sinais. E aqui Kardec justamente ele trata dessa questão. Dizem alguns espíritos disporem de sinais gráficos inimitáveis. Então, toda vez que o espírito se manifesta, ele apresenta um sinal gráfico para dizer: olha, sou eu sou o José. Então, ali aquele grupo, por falta de conhecimento, eles crê nestes sinais. Então, por exemplo, o mentor da casa, ele, para se identificar, ele leva ao conhecimento do grupo, para que vocês reconheçam que de fato sou eu, não só através da caligrafia, mas também eu vou deixar alguns sinais inimitáveis, impossível de outros espíritos me imitar. Então, por exemplo, eu vou deixar três pontinhos no final da minha assinatura, como sendo prova de que realmente sou eu. Porque a gente sabe que esses 3 pontos no final da assinatura é um código da maçonaria. Então, por isso que eu estou usando esse sinal. Mas será que isso realmente é possível? Então, olha só. Dizem alguns espíritos disporem de sinais gráficos inimitáveis, espécies de emblemas, pelos quais podem ser conhecidos e comprovarem a sua identidade. É verdade isso? Vamos dizer assim, é verdade isso, bons espíritos? Aí os bons espíritos respondem a Kardec: os espíritos superiores nenhum outro sinal têm para se fazerem reconhecer além da superioridade das suas ideias e de sua linguagem. Então, observa bem para você ver. Quando um espírito
se apresentar ali à casa onde você trabalha, dizendo assim: eu vou deixar um sinal. Não acredita nisso, não. Isso é coisa de charlatão. Isso é coisa de mistificador. Agora, a gente entende, nós temos que entender o seguinte, que nem todos os mentores espirituais, nem todos os diretores espirituais das casas espíritas são seres evoluídos, puros. Não, de forma alguma. Às vezes as pessoas pensam assim, por falta de conhecimento, às vezes as pessoas pensam que todos os mentores espirituais, né, das casas que ampara, que protege as casas espíritas aqui no Brasil e no mundo, que todos esses mentores são espíritos de luz, espíritos puros, espíritos bons. Não, nem sempre. 99% desses mentores espirituais, desses dirigentes espirituais das casas espíritas, de 99% também das casas espíritas, são espíritos que tiveram a oportunidade, que estão tendo a oportunidade, como todos nós, de trabalhar. A única diferença é que eles se encontram na erraticidade e todos nós nos encontramos no plano físico. Nós temos que partir por esse... Nós temos que raciocinar dessa forma, porque dessa forma é a lógica, é o bom senso. Nem todos são espírito do nível de Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo e por aí em diante. Você entendeu? Então, espíritos, os mentores espirituais, os diretores espirituais das casas espíritas, anjos guardiões, espíritos familiares. 99% são todos eles seres, como todos nós, que estão tendo uma oportunidade na erraticidade de trabalhar, de hoje ser melhor que ontem e de amanhã melhor que hoje. Então, pode ter certeza de que por esse motivo, às vezes alguns espíritos, diretores espirituais e anjos guardiões, por não serem lá tão assim evoluídos, às vezes eles deixam algum código, algum código inimitável, mas isso não é confiável. Porque não há necessidade. Não há necessidade. Porque se você realmente é uma pessoa compenetrada, se você realmente é uma pessoa que realmente que abraça a responsabilidade, existe um fator homogêneo, não só entre os encarnados, como também entre os desencarnados, que da mesma forma como você consegue identificar os teus amigos encarnados, você consegue também identificar os mentores espirituais da casa através da mensagem a qual eles trazem. Por exemplo, na casa que nós trabalhamos, a identidade de Dr. Roberto, vamos assim dizer, esse ser gosta de ser tratado por esse nome, mas esse nome é um pseudônimo, mas vamos respeitar.
a forma como ele atende as pessoas é inimitável, vamos dizer assim. Por quê? Porque é a identidade dele. Evoluiu de uma tal forma que tem em seu íntimo só sentimentos de amor pelas pessoas. É aquele tipo de espírito que você encosta no ombro dele e diz assim: afaga meu coração, consola-me, ajude-me. E você pode ficar ali 1 hora, 2 horas conversando com ele, nunca te acusa, nunca te pune, nunca que cobra nada de você, nunca que exige nada de você. Te trata como um pai trata um filho ou uma filha. Nós temos outros espíritos, por exemplo, Vó Leontina, também ela é inimitável. Ela tem o jeito dela tratar as pessoas carinhosamente também. São espíritos meigos. São espíritos nobres. Nós temos também o nosso irmão, o senhor Cássio, que muitos, quando no corpo físico, esse menino, com relação ao dia de hoje, né, com relação à data de hoje, 2022, não tem nem 2 anos que ele retornou à pátria espiritual. E quando no corpo físico, vamos pensar 2 anos atrás. Quando há 2 anos atrás, com todo respeito, porque isso é um estudo, ele era considerado por muito um desqualificado. Um 0 à esquerda. Você entendeu? Era considerado um desqualificado. Um 0 à esquerda. Eu posso dizer isso. Porque além de ter conhecido ele no corpo físico, eu tenho moral para dizer isso. Caso contrário, eu não diria isso não. Porque se é uma coisa que eu prezo, é a tal da moral. Porque se você tem moral, você tem o direito de falar o que você quiser dentro da lógica. É óbvio. Porque aí, dessa forma, não estamos desfazendo de ninguém. Nem de quem encontra-se na erradicidade, quanto daqueles que se encontram no corpo físico. Mas nosso irmão Cássio era um menino que ninguém dava nada por ele. Era um desqualificado. O futuro daquele menino no corpo físico era... O futuro era um hospital psiquiátrico, você entendeu? Uma clínica de recuperação. Totalmente, batia cabeça aqui, batia cabeça ali, mas era uma pessoa muito humilde, resignada. Sofria calado. Às vezes, para não magoar as pessoas, se trancava em seu quarto, chorava. Retornou à pátria espiritual. Faz parte da equipe hoje do professor. Algumas vezes já teve oportunidade, como ele está aqui presente, algumas vezes já teve oportunidade de proferir vídeos aqui.
Algumas vezes. E às vezes que ele fez vídeos aqui que ninguém percebeu que era ele. Porque retornou à pátria espiritual, recobrou aquilo que era a bagagem que ele possuía. Você entendeu? Então, ele é inimitável também. Nós temos um outro que é mais abiúdo. Esse é abiúdo que eu vou te falar. É um tal de Fernando. Também é inimitável. Igual ele, nem o professor não é. Porque ele... Por que ele não é igual, nem o professor? Porque você entende que cada um tem uma característica, cada um tem uma personalidade, tem um jeito de tratar as situações. Fernando pode estar caindo o mundo sobre a cabeça dele que está sorrindo. É doido. Você está dando um tiro nele, ele abre o peito, a camisa e fala, bate mais bala, joga mais bala, atira mais. No bom sentido, né? Mas nós temos que ficar atento. Por que ficar atento? Com esses espíritos, não. Mas com outros seres que eles assumem a personalidade desses seres. Por isso que o grupo deve ser homogêneo, a casa séria, amparada e sustentada por espíritos nobres. Olha aqui para você ver, ó. Os espíritos superiores nenhum outro sinal têm para se fazerem reconhecer além da superioridade das suas ideias e de sua linguagem. Então nós sabemos com quais seres lidamos. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, esses se traem de tantos modos que fora preciso ser cego para deixar de iludir. Então é preciso, deixar de ser cego para deixar de iludir, de se iludir. Então, repetindo, qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, esses se traem de tantos modos. Então nós sabemos que esses sinais todos é típico de espírito mais inferior. Espíritos mais elevados, eles não se preocupam com estes sinais, 3 pontinhos, um X, enfim, um risco, uma exclamação, uma coisa assim, para mostrar, para provar que realmente é aquele espírito que está ali ditando aquela mensagem. Nós os reconhecemos através da linguagem, do conteúdo da mensagem que eles nos trazem. Nós os reconhecemos através da personalidade. E nada melhor que você conviver muito tempo com esses espíritos. Nada melhor.
Então nós temos, né, nessa existência, nós tivemos assim a oportunidade de conviver com muitos espíritos que fizeram parte da equipe do professor e que outros o substituíram. É lógico, porque existe a evolução. Mas 10, 15, 20, 25 anos, 28 anos, trabalhando com um espírito só, nunca se traíram, nunca traíram e nunca se traíram. Nunca eles tiveram a oportunidade de dizer assim: vocês me desculpe, porque eu me equivoquei na mensagem nos trabalhos passados. Aquilo que eu disse não contradiz com as leis do Criador. Depois eu estive analisando, eu me equivoquei, vocês me perdoem. É óbvio que se isso acontece, é uma atitude de dignidade daquele espírito, mas acontece que os espíritos os quais nós trabalhamos há mais de 25 anos com eles, nunca foi preciso deles chegar e nos dizer isso. Porque eles conhecem os desígnios das leis do Criador. Então, se conhecem, eles não precisam de códigos. Eles não precisam, assim, de um sinal. É só eles agir corretamente. Agora, nós temos que dizer isso também. É de extrema importância que os médios estude, trabalhe com honestidade, com amor, porque nós não podemos nos esquecer que o médio é como uma faca, é como uma ferramenta. Então, por exemplo, pega uma faca na sua casa, afia bastante o corte dela e guarda ela numa gaveta e deixa ela lá durante 6 meses. Faz esse teste para você ver. Depois de 6 meses você vai lá e pega aquela faca. Você vai perceber que o corte onde você afiou vai estar tudo enferrujado. Por quê? Por falta de uso. Você já percebeu que a faca, quanto mais você usa, mais afiada ela fica? Assim são os médios. Quanto mais trabalho, quanto mais exemplo bons, quanto mais estuda, melhor ele se apresenta perante os bons espíritos. Agora, aqueles médios que não exemplificam, aqueles médios que não estudam, que não se preocupam com a moral, com o intelecto, eles ficam igualzinho à faca que você guardou durante 6 meses, enferrujado, né? Cheios de conceitos errôneos, apegado às distorções das leis, apegados aos dogmatismos. Então, é preciso ficar muito atento a isso. Os bons espíritos, através de Allan Kardec, disseram, né, a Allan Kardec, todo mundo é substituível. Eu entendo que os bons espíritos quiseram dizer a Kardec. Mas, ao mesmo tempo,
ninguém é substituível. Nós temos que entender por esse lado dentro do esmiuçamento. Quem consegue substituir Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Leon Denis, Allan Kardec, Camilo Formão Rion, Gabriel Delano? Quem? Não, eu vou usar uma outra colocação. Ninguém consegue substituir você. Você não precisa fazer nada, você não precisa se destacar em nada. Continue você sendo você do jeito que você é. Tá muito bom, para Deus tá muito bom. Porque você é muito importante para Deus, caso contrário, não teria te criado. Não é? E pode ter certeza de que se a humanidade não se preocupa com você e se ela não se preocupará com você depois que você desencarnar, pode ter certeza que a tua família vai se preocupar com você. E alguns amigos também vai se preocupar com você, vai lembrar de você de vez em quando, vai orar por você. Então nós não somos substituíveis neste sentido. Ninguém vai tomar o teu lugar nesta questão. É isso que eu estou querendo dizer. Esse é o lado que nós temos que entender. Então nós vamos para o próximo vídeo.